Quantas vezes você se perguntou se Deus ainda se lembra da sua casa? Entre contas que não fecham, relacionamentos que se desgastam e orações que parecem sem resposta, é fácil pensar que o céu ficou em silêncio. Mas e se eu te dissesse que hoje mesmo, algo está mudando nos céus a seu favor? Essa não é apenas mais uma mensagem motivacional. É um alerta espiritual. Uma promessa de intervenção divina concreta, urgente, pessoal. Há uma movimentação no invisível, uma visita marcada diretamente com o seu endereço. E não é qualquer visitante, o próprio Deus está vindo ao seu encontro. Talvez você ache que isso é grande demais, bonito demais ou distante demais. Mas essa é a natureza dos milagres, eles parecem impossíveis até o momento em que se tornam visíveis. E hoje, você vai entender por que essa visita do céu pode transformar não só o seu ambiente, mas toda a sua história. Neste vídeo, vamos caminhar por cada etapa dessa manifestação sobrenatural. Desde a atuação de anjos como o arcanjo Miguel, até os detalhes invisíveis que Deus usa para tocar corações e reescrever destinos. E o melhor, isso começa na sua casa. Você não chegou aqui por acaso. Talvez essa seja a resposta específica de oração que você tanto esperava. Talvez esse seja o início da sua nova estação espiritual. Então, respira fundo, abra o coração e fique comigo até o final. Porque hoje, a sua casa vai ser palco de algo eterno. Algo poderoso acontece quando o céu decide se mover na direção da sua casa. Não é apenas uma sensação, nem uma emoção passageira, é uma promessa de intervenção divina imediata. Deus não está apenas observando, ele está agindo. E quando ele visita, nada permanece como antes. Portas que estavam trancadas se abrem. Corações endurecidos se quebrantam. Situações aparentemente perdidas começam a respirar esperança novamente. Você já percebeu como, de repente, algo muda e você não sabe explicar o porquê? Uma paz inesperada. Uma ligação que parecia impossível. Uma palavra que aquece o coração como se tivesse sido enviada do céu. Isso é Deus se movendo com precisão cirúrgica, como quem conhece cada detalhe da sua história porque conhece mesmo. Ele vê o que ninguém mais vê e age onde ninguém mais pode tocar. E não pense que isso depende de merecimento. A intervenção divina é, antes de tudo, graça e propósito. Deus intervém porque tem aliança, porque prometeu, porque ele é fiel mesmo quando a gente vacila. Às vezes, a resposta que você busca está só esperando um sim seu, um coração disposto a crer mais uma vez, mesmo que tudo à volta diga o contrário. Esse é o início do milagre. Imagine o seguinte: você está na sala da sua casa, tudo aparentemente normal, e de repente, o ambiente muda. Não porque a mobília mudou, mas porque a atmosfera espiritual foi invadida pela presença daquele que transforma ambientes. Isso é o que acontece quando a visita divina chega. Os problemas podem até continuar ali, mas a sua percepção, força e direção são outras. Você não se sente mais só. E o mais surpreendente? Essa visita não foi marcada por você. Foi marcada por Deus. Enquanto você dormia, ele já preparava cada detalhe. Enquanto você chorava, ele já estava desenhando a resposta. E agora, o céu vem até você não em teoria, mas em manifestação. A promessa não é vaga. É direta: hoje, vou visitar sua casa. Então, não ignore os sinais. Eles estão aí no toque do Espírito, em pequenas situações cotidianas, em palavras que te alcançam como se fossem escritas só para você. Essa é a sua hora de se alinhar com o que Deus está fazendo. Ele não quer apenas visitar, ele quer habitar, restaurar e transformar. Está pronto para isso? Você já parou para pensar que nem toda batalha se vence com palavras ou estratégias humanas? Há lutas que só podem ser vencidas no mundo espiritual, e é exatamente aí que entra o papel do arcanjo Miguel. Enviado diretamente por Deus, Miguel não vem como mensageiro suave, mas como guerreiro de combate, pronto para lutar por aquilo que você nem sabe que está sendo disputado no invisível. Na Bíblia, Miguel aparece como o príncipe dos exércitos celestiais. Ele não é figurativo, simbólico ou decorativo, ele age com autoridade, espada desembainhada e ordens claras do trono de Deus. Quando Miguel entra em cena, o inferno se cala.
as trevas recuam. Porque ele não vem em nome próprio, mas em nome do Altíssimo, para defender aqueles que caminham com fé e obedecem, mesmo em meio ao caos. Essa visita que Deus está fazendo à sua casa não é solitária. Ela vem acompanhada de reforços. E Miguel está entre eles, com missão específica: proteger sua família, desfazer armadilhas espirituais e trazer respostas que estavam retidas por batalhas invisíveis. Talvez você esteja esperando uma resposta que já foi liberada, mas que ainda não chegou por interferência espiritual. Agora, Miguel está em ação. Pode parecer coisa de filme ou fantasia, mas é Bíblia pura. O mundo espiritual é real. E, quando há uma promessa de intervenção divina, há também mobilização de anjos. Miguel entra onde você não pode entrar. Ele corta laços, derruba muralhas e libera caminhos bloqueados por forças que só a autoridade de Deus pode vencer. Essa proteção é personalizada, é para você, é para sua casa, é para agora. Se você sente que está enfrentando resistência demais, lutas sem explicação ou bloqueios que surgem do nada, saiba, há algo maior por trás disso, e Deus já enviou quem resolve. A presença de Miguel não é para causar medo, mas para trazer paz. Ele vem para tirar o peso espiritual do ambiente e te lembrar que você não está desprotegido nem esquecido. O céu está em guerra por você. Então, da próxima vez que você orar, lembre-se, há batalhas acontecendo enquanto você dobra os joelhos. A oração ativa movimentos nos céus. E o arcanjo Miguel, por ordem do próprio Deus, é aquele que age com espada flamejante para garantir que a promessa chegue até você. Não pare de crer. Você tem reforço. Quando Deus visita uma casa, não são apenas os objetos que permanecem no mesmo lugar, o que muda é o ambiente, a atmosfera e, principalmente, os corações. As transformações mais impactantes não começam por fora, mas por dentro. É no íntimo que a presença divina age primeiro, tocando feridas antigas, removendo pesos invisíveis e restaurando aquilo que estava em pedaços. Talvez você tenha notado que algumas pessoas da sua casa andam mais caladas, distantes ou até emocionalmente esgotadas. Às vezes, essas são marcas de batalhas internas que ninguém vê, mas que Deus conhece. E quando Ele visita, não vem só para dar um alívio emocional, Ele vem com cura profunda, uma cura que desce até os lugares que a psicologia não alcança, e que só o toque do Espírito Santo pode tratar. E essa transformação não para aí. Quando o interior muda, o exterior responde. Reconciliações familiares acontecem, palavras de perdão finalmente são liberadas, abraços que pareciam impossíveis voltam a acontecer. Deus começa a restaurar não só pessoas, mas relacionamentos. O marido volta a olhar a esposa com ternura. O filho que antes não respeitava mais, ouve. E o lar que era cheio de gritos, passa a ter paz. Esse processo de restauração emocional muitas vezes acontece de forma silenciosa, quase imperceptível no começo. Mas, com o tempo, fica impossível ignorar. A leveza volta. O ar parece diferente. A casa ganha outra energia. E tudo isso é fruto da visita daquele que não apenas observa, mas transforma com paciência, com verdade e com amor. Você pode até achar que está tudo perdido, que o relacionamento se desgastou além do ponto de retorno. Mas a visita de Deus carrega o impossível no bolso. Não há dor tão funda que Ele não possa curar. E mesmo que você tenha se acostumado com o vazio, acredite, Ele está enchendo esse espaço com vida nova. Com risos. Com propósito. Com esperança. Essas mudanças visíveis e emocionais são mais do que consequências, são sinais da presença ativa de Deus dentro do lar. Ele não veio só para resolver problemas financeiros ou abrir portas de emprego. Ele veio para restaurar o que é eterno: o amor, a paz, a comunhão. E isso, meu amigo, é o milagre mais bonito que pode acontecer entre quatro paredes. Milagres não são sempre explosivos ou acompanhados de luzes e trombetas. Na verdade, os maiores milagres começam onde ninguém vê, no secreto, no invisível, nas camadas mais profundas da alma. É lá que Deus começa a operar quando decide visitar uma casa. Ele trabalha no íntimo, antes de revelar no exterior. O visível é apenas o reflexo de um céu inteiro que já se movimentou por você. Às vezes você ora, clama, jejua e nada parece mudar.
Mas não se engane, algo já começou a acontecer nos bastidores espirituais. Enquanto você espera, Deus está organizando peças, fechando portas que te fariam mal e abrindo caminhos que ainda não apareceram no seu horizonte. Ele limpa o terreno do invisível para que, quando o milagre chegar no visível, você esteja pronto para receber. Pensa nisso como uma reforma invisível. Enquanto você acha que está tudo parado, o Espírito está mexendo em fundamentos, removendo entulhos do coração, reconstruindo fé, curando feridas internas. E, de repente, o milagre aparece diante dos seus olhos, como se tivesse surgido do nada. Mais, na verdade, foi o fim de um processo silencioso, mas poderoso. E é aí que as promessas começam a se cumprir de forma tangível. Um projeto que parecia engavetado ressuscita. Uma porta que estava trancada escâncara. Um diagnóstico médico muda. Tudo isso é resultado da intervenção invisível de Deus se tornando evidente. A ordem dos céus se manifesta na terra. E, quando isso acontece, não há dúvida, foi Deus. Mas cuidado, não limite os milagres ao que os olhos podem ver. A transformação de um coração, a libertação de um pensamento destrutivo, o retorno do ânimo, isso também é milagre. Só quem já foi curado da ansiedade ou saiu de uma depressão profunda entende a grandiosidade de um milagre emocional. E essa visita divina está vindo para operar nas duas dimensões, no invisível e no visível. Então, não subestime os pequenos sinais. Aquele sonho que reacendeu, aquele convite inesperado, aquela paz que você não sentia há tempos, tudo isso pode ser resposta específica de oração. O milagre já começou. Ele só está sendo lapidado no invisível até estar pronto para brilhar no palco da sua vida. Aguenta firme. O céu está trabalhando por você. Deus não está interessado apenas em te dar um futuro brilhante, Ele também quer redimir o seu passado. Aquilo que parece manchado, errado ou perdido, Ele transforma em testemunho. Nada é desperdiçado nas mãos daquele que conhece o início, o meio e o fim da sua jornada. E quando Ele visita a sua casa, Ele traz consigo a promessa de redenção total. Talvez você olhe para trás e só veja erros, arrependimentos ou traumas. Mas Deus olha e vê matéria-prima. O que você quer esconder, Ele quer transformar. Ele é especialista em dar propósito ao que parecia apenas dor. Aquela queda que você achou que arruinaria tudo pode ser exatamente o ponto de virada da sua história. Ele não apaga o passado, Ele usa. Pense em quantas pessoas na Bíblia foram marcadas por falhas, e mesmo assim, foram usadas poderosamente por Deus. Moisés matou um egípcio. Davi adulterou. Pedro negou. Paulo perseguia cristãos. E o que todos eles têm em comum? Uma intervenção divina que mudou tudo. Você não está excluído desse tipo de transformação. Sua história ainda está sendo escrita. Essa visita de Deus não vem com julgamento, mas com cura. Ele não chega apontando o dedo, mas estendendo a mão. A redenção dele não é só espiritual, é emocional, relacional e até prática. Ele transforma a culpa em aprendizado, o arrependimento em recomeço e a vergonha em autoridade para ajudar outros. Isso é redenção. Isso é milagre pessoal. Quando você entende isso, até os piores capítulos da sua vida ganham um novo sentido. Em vez de esconder, você começa a testemunhar. Em vez de fugir da memória, você usa ela para fortalecer quem está passando pelo que você passou. Isso é quando a dor vira ministério, e a fraqueza se torna ponte para alguém que ainda não vê saída. Então, se você acha que seu passado te desqualifica, ouça isso: Deus já te qualifica com o sangue dele. A sua história, por mais bagunçada que pareça, ainda pode revelar glória. E essa visita divina tem exatamente esse objetivo: te mostrar que nenhum erro é maior que a graça. Nenhum fracasso é final quando Deus entra em cena para reescrever. Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo que se repete? Mesmo tentando mudar, as coisas parecem girar no mesmo lugar: desânimo, brigas, perdas, portas fechadas. Isso não é coincidência. Muitas vezes, são ciclos espirituais que precisam ser rompidos com intervenção divina. E quando Deus visita uma casa, Ele vem exatamente para isso: quebrar repetições negativas e liberar um novo tempo.
ciclos de dor emocional, relacionamentos tóxicos, vícios silenciosos ou até estagnação espiritual. Tudo isso pode virar um padrão que esgota a alma. Mas há boas notícias: Deus não te criou para viver preso em rotinas de sofrimento. Ele te criou para andar em novidade de vida. E a visita dele hoje tem uma missão clara: destravar aquilo que estava preso. Sabe quando uma máquina está travada e precisa de um empurrão para voltar a funcionar? É isso que o Espírito Santo faz. Ele toca no ponto certo, com a força certa, e rompe o que parecia permanente. Aquela sensação de confusão, aquele nevoeiro mental, aquela dificuldade de tomar decisões. Tudo começa a ceder quando a luz da presença de Deus entra no ambiente. E o mais lindo é que, junto com o rompimento, vem a clareza. Deus não só encerra o ciclo, ele mostra qual é o próximo passo. Ele alinha pensamentos, acende ideias, destrava a criatividade e traz direção espiritual com precisão. É como se você estivesse no escuro há anos, e de repente, alguém acende uma luz e mostra um caminho que sempre esteve ali, mas você não enxergava. Se você sente que tem vivido no automático, como se estivesse sempre recomeçando do zero, talvez esteja preso em ciclos que Deus quer romper. E essa visita é o momento exato para isso. Não é só sobre sair do lugar, é sobre ir na direção certa. E o primeiro sinal de que o ciclo está quebrando é a sua percepção mudando, sua mente se abrindo, seu espírito despertando. Então, prepare-se. Porque Deus não veio só te consolar, ele veio te destravar. Ele veio encerrar o inverno, limpar o terreno e te dar clareza sobre quem você é, para onde deve ir e o que deve deixar para trás. Esse é o início de uma nova rota. E a única coisa que ele precisa é que você creia e avance. Tem fases da vida que parecem um deserto, tudo seco, tudo parado, nenhuma resposta visível. E nesse lugar árido, muita gente acha que Deus se esqueceu. Mas a verdade é que o deserto é o cenário preferido de Deus para manifestar sua providência. Foi lá que ele sustentou o povo de Israel com maná. Foi lá que brotou água da rocha. E é lá que ele continua agindo até hoje. O deserto não é sinal de abandono, é ambiente de milagre. É onde Deus treina a fé, remove distrações e mostra que não precisamos de estruturas humanas para sobreviver, mas da presença dele. A visita divina que chega até você hoje vem não para tirar você do deserto de imediato, mas para transformar o deserto em lugar de provisão. Mesmo quando não há emprego, ele provê. Mesmo quando a saúde falha, ele fortalece. Mesmo quando tudo parece contra, ele sustenta com o mínimo necessário que, nas mãos dele, vira mais do que suficiente. A restauração não espera o clima ideal, ela começa no meio da escassez. Porque o poder de Deus não depende do terreno, mas da fé de quem crê. E tem mais: o deserto é também lugar de reencontro. No silêncio, você ouve melhor. Na ausência de distrações, você vê Deus com mais nitidez. Por isso, não despreze o momento atual. O mesmo chão seco que hoje te angustia pode ser o lugar onde florescerá uma nova estação. A restauração começa quando você entende que não está só. E talvez o mais lindo de tudo é que a visita divina não traz só água, ela traz vida. Emoções que estavam paralisadas começam a se mover. Esperanças enterradas voltam à tona. E aquilo que você achava que tinha morrido ganha novo fôlego. Sim, Deus é especialista em florescer onde ninguém planta. Se Ele está visitando sua casa no meio do deserto, prepare-se, algo vai nascer aí. Então, se você está passando por um tempo seco, saiba que Ele não veio apenas te observar. Ele veio intervir, restaurar e transformar o deserto em testemunho. O maná já está sendo liberado. A água já está vindo da rocha. E sua alma, que andava cansada, vai começar a sentir o refrigério da presença que renova tudo ao redor e dentro. Uma das maiores dúvidas de quem ora é: será que Deus me ouviu mesmo? A verdade é que Ele não só ouve, como responde de forma extremamente específica e pessoal. E quando essa visita divina acontece, as respostas vêm de maneira tão clara que parece que foram feitas sob medida porque foram. Deus não fala por falar. Ele fala para transformar. Não espere que as respostas venham sempre como relâmpagos ou vozes do céu.
Às vezes, elas vêm em pequenos gestos, numa conversa com alguém, num versículo que salta da Bíblia, ou até naquela frase aleatória de um vídeo que toca o seu coração como se tivesse sido dita só para você. Porque, na verdade, foi. Deus sabe exatamente como alcançar você. Tem gente esperando sinais grandiosos, mas se esquecendo que o mesmo Deus que abriu o mar também sussurrou a Elias num vento suave. Ele sabe como lidar com cada coração. E ele sabe que você precisa de mais do que uma palavra genérica. Por isso, a resposta que está chegando vai ter o seu nome, o seu contexto e a sua dor embutidos nela. E isso muda tudo. Porque quando você entende que Deus te responde de forma personalizada, a dúvida some e a fé cresce. Você para de andar no escuro e começa a perceber os sinais à sua volta. A visita dele não traz só consolo, traz direção. Traz sabedoria. Traz aquele clique no coração que diz: é por aqui que você tem que ir. Por isso, preste atenção nos detalhes. Aquela ligação inesperada, aquele convite que você quase recusou, aquela lembrança que voltou à mente do nada pode ser Deus respondendo com precisão. Ele é mestre em transformar o comum em sagrado. E essa visita está vindo com respostas que você pediu em secreto e achou que estavam esquecidas. Se prepare para reconhecer. Porque o que vem agora não é mais silêncio, é resposta. E, mais do que isso, é resposta do céu para você, do seu jeito, no seu tempo. E quando você perceber que foi Deus quem falou, você não vai ter dúvidas, foi Ele o tempo todo, preparando o cenário para que você entendesse que nunca esteve sozinho. Todo inverno tem fim. E por mais longa que tenha sido a estação de silêncio, dor ou espera, uma nova temporada espiritual está começando na sua vida. Não é apenas um momento emocional de alívio, é um movimento do céu. Uma mudança de ciclo. Uma transição marcada pela presença de Deus que visitou sua casa e agora libera um tempo de florescimento. Sabe aquela sensação de que nada vai para frente, de que tudo está travado? Quando a nova estação chega, até o ar parece mais leve. Você acorda diferente, sonha diferente, ora com mais fé. E isso não vem do nada. Vem da presença que fez morada e agora começa a reorganizar sua vida por dentro e por fora. Aquilo que parecia estéril, começa a frutificar. Não pense que essa nova estação é isenta de desafios. Ela ainda terá lutas, mas com uma diferença: agora você tem clareza, tem direção, tem força renovada. A fé que estava enfraquecida, ganha musculatura. O cansaço emocional, dá lugar à esperança. E o coração, antes fechado, agora se abre para receber coisas que você já nem acreditava mais que viriam. Essa primavera espiritual não é apenas simbólica. Ela traz milagres concretos, reconexões familiares, portas abertas e, principalmente, sentido renovado para sua caminhada. O que antes era apenas sobrevivência, agora se torna propósito. Você não está mais andando por andar, está caminhando com destino, com visão e com promessa viva. E tem mais: essa nova estação também vai afetar quem está ao seu redor. Sua casa vai sentir. Pessoas próximas vão perceber algo diferente em você. E, sem que você perceba, vai começar a inspirar outros só pelo que carrega. Porque quando Deus muda uma estação espiritual, Ele não muda só circunstâncias, Ele muda atmosferas inteiras. Então, respira fundo e recebe isso: o inverno acabou. A semente que parecia esquecida no solo está germinando. A lágrima que você derramou em silêncio regou a terra. E agora, por ordem do céu, flores vão começar a brotar. Prepare-se para viver o novo, porque Deus está inaugurando uma fase onde a colheita será maior do que tudo que você já semeou.